Olá, que prazer podermos estarmos juntos, mais uma vez, para que a gente possa abrir a palavra de Deus. Porém, antes, eu queria dizer da alegria de poder estar chegando até você nesse instante, principalmente em saber que mesmo em meio a todas essas dificuldades que estamos enfrentando nesses dias, Deus nos dá a oportunidade de podermos, com uma ferramenta, estarmos juntos, estarmos próximos. E acima de tudo, termos a certeza do seu conforto, da companhia do nosso Deus, mas acima de tudo, da presença do Espírito dele na nossa vida. Você que é jovem, eu quero deixar um recado para você. Como responsável pelo Ministério Jovem da Associação Brasil Central, a gente já deu início ao maior projeto de missão que a juventude tem nesse campo e mundo afora, eu diria, que é o projeto Missão Caleb. Procura a sua diretoria jovem, faz a sua inscrição, tá certo? Porque vai ser uma missão diferente, uma missão onde a gente vai poder estar conectado com os nossos amigos, mas levando a palavra de Deus a esse mundo que necessita tanto de esperança e saber que Cristo vai voltar. E falando em volta de Jesus, é este o assunto dessa noite, desse instante. A gente vai estar trabalhando 2 capítulos da Bíblia, de um dos evangelhos, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para cada um de nós nesses dias que estamos passando antes que Ele volte. Antes, porém, ouçamos juntos ou cantemos também juntos esta mensagem de adoração e de louvor ao nosso Deus. Só por Ele, a Ele
seja em nós e nossa vida só por Ele. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Ajuda a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. E quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti quão distante eu estava de ti. E quanto eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz, me concede a paz. Me concede a paz. Concede a paz.
Como é bom saber que o nosso Deus se faz presente em cada instante da nossa vida. Quero convidar você a irmos juntos para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24 e capítulo 25 vai ser os dois capítulos que nós vamos estar lendo, estudando nesse instante para juntos entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, ou enquanto você procura o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, eu quero dizer para você que Deus, Ele é Deus, em cada situação e em cada circunstância, não apenas da nossa vida, mas no decorrer da história da humanidade. Deus sempre deu alertas ao seu povo, para que pudesse estar sempre preparado para os acontecimentos que se seguiriam. Quero, junto com você, tendo a palavra do Senhor aberta, convidá-lo para que a gente possa fechar nossos olhos e falarmos com nosso Deus. Bom Pai, muito obrigado, porque o Senhor é Deus em todas as situações e circunstâncias da nossa vida. E é por isso que nós te louvamos, te honramos e glorificamos ao Senhor, pelo cuidado que o Senhor sempre teve conosco. Os dias que estamos vivendo e enfrentando são diferentes dos dias que nós começamos esse ano. Mas a certeza da Tua presença é que nos traz paz, tranquilidade e, acima de tudo, esperança. A presença do Teu Espírito sempre junto a nós dá para nós a certeza de que estamos na direção certa, no rumo certo, principalmente ao estudarmos a Tua palavra e vermos o Teu querer para cada um de nós. Abra nossa mente, traga para nós qual é o Teu desejo, qual é a Tua vontade para a nossa vida, para que entendamos de fato os propósitos que o Senhor tem para nós nesses dias que estamos vivendo. Fale a cada um desses corações para que entendam o que é que o Senhor deseja deles através da Tua palavra, é o que eu peço em Teu nome, querido Jesus. Amém. O Evangelho de Mateus traz para nós algo muito interessante. O capítulo 24 é um capítulo interessante. Ele se inicia com o momento de Jesus e os discípulos ali próximos ao templo, mas depois eles saem dali. E ao caminharem agora para o Monte das Oliveiras, nós vamos perceber que enquanto eles seguem para o monte, com certeza avistaram por trás deles o templo de Jerusalém, o famoso templo de Jerusalém. E as palavras de Jesus vieram à mente dos discípulos. E agora, no capítulo 24, o versículo 3 traz para mim e para você algo. Os discípulos estavam preocupados com algo, com as palavras de que Cristo havia colocado ali para eles a respeito dos últimos acontecimentos ou dos acontecimentos futuros. É interessante que quando a gente fala de acontecimento futuro, parece que mexe com a gente. Esses últimos dias, semanas e meses, eu tenho recebido aquilo que você também talvez tenha recebido, informações sobre os últimos dias, sobre o futuro. E muita gente fica aí quieta e começa a compartilhar. A gente não precisa ter medo, nenhum medo, ou angústia ou preocupação quanto ao futuro, quando nós estamos embasados na palavra do Senhor. Os discípulos estavam preocupados com um fator, o fator tempo. E aí você vai encontrar, capítulo 24, verso 3, a pergunta deles. Estão sentados, estão ali no Monte das Oliveiras, diante do templo de Jerusalém. Então os discípulos chegam perto de Jesus e fazem uma pergunta para ele. Quando? Quando é que vão acontecer essas coisas? Conta para nós, Senhor. Quando é que vai ocorrer isso? Que sinal vai haver para mostrar que o tempo da tua volta, do teu retorno e de tudo que vai acabar, vai começar? Sabem, apesar de falar dos sinais da sua volta, da destruição de Jerusalém, a preocupação de Jesus é bem interessante. A preocupação de Jesus não é falar do quando, mas a preocupação de Jesus é de falar como.
Não é de quando ele vai voltar, mas de como seus discípulos estariam quando ele voltar. Observe que o contexto da primeira parte do Sermão do Monte das Oliveiras inequivocadamente é judaico. Mas depois o trecho vai mudar. Jesus vai fazer uma alteração, vai fazer uma mudança no capítulo 24. Ele vai descrever os acontecimentos que vão servir de sinal no período da tribulação. Ele vai falar sobre uma série de julgamentos e ele vai culminar então com a sua volta à terra. Mas o capítulo 24, depois do versículo 32, nós vamos encontrar Jesus contando algumas histórias, conhecidas também como parábolas. Eu não vou me deter nos acontecimentos que Jesus fala, que antecipam o seu retorno. Você já os estudou com certeza, você já os conhece. A partir aí do versículo 3, Jesus vai começar a falar desses últimos acontecimentos, o que é que ocorreria antes da vinda, antes do retorno, antes que ele viesse outra vez nas nuvens agora dos céus para nos resgatar, para nos buscar. Nós encontramos isso no capítulo 24, mas ao final do capítulo 24, nós vamos encontrar algumas histórias. O verso 32 começa a trazer para nós algumas histórias, mas eu quero me deter em especial em 3 grandes histórias, uma delas contida no final do capítulo 24 e as outras 2 contidas no capítulo 25. O capítulo 24, versículo 45, Jesus conta uma parábola, uma história. É a história de 2 empregados, um fiel e outro infiel. É interessante que essas 2 palavras, fiel e infiel, vão aparecer aqui. Elas vão se saltar diante dos nossos olhos. Jesus fala que feliz, diz o verso 46, é aquele empregado que estiver fazendo isso quando o seu patrão chegar. E o que é isso colocado aqui por Jesus? É aquele empregado que faz algo. É o empregado que cuida daquilo que o patrão o encarregou de cuidar. E o versículo 45 diz que o cuidar é cuidar para dar aos outros o mantimento no tempo certo, para dar aos outros empregados aquilo que eles iriam necessitar. Então, o servo bom e o servo mau são retratados aqui nessa história. O servo mau é aquele que não cuida dos empregados, mas pelo contrário, ele não os abastece, mas ele faz algo terrível aos outros. Servo bom e servo mau. A tarefa de um servo bom não é ser popular, mas sim ser obediente, cuidar dos necessitados, tirar de sua despensa espiritual coisas novas e dar a esses que necessitam. A recompensa de um servo obediente é a capacidade de servir mais e mais e ainda mais. É isso que a história vai trazer para mim e para você. É isso que a gente encontra aqui no final do capítulo 24. Para mim, não ter um lugar para ministrar no reino de Deus é uma perda tremenda. E aí a gente vai entender o que é que causou a queda do servo mau. 2 servos, um chamado de servo fiel, servo bom, o outro chamado de servo infiel e servo mau. Havia algo errado no coração do empregado infiel, do servo mau. Havia algo no seu coração. Ele parou de esperar a vinda do Senhor. Verso 48 traz isso para nós. Ele viveu como se fosse alguém do mundo maltratando os colegas de serviço. Vejam que aqui nessa história, Jesus está chamando a atenção dos discípulos de como eles deveriam trabalhar uns com os outros. A forma, como é que isso deveria ocorrer. Então, preste atenção, Jesus não está angustiado ou preocupado em falar de quando é que ele voltaria, mas sim de como deveria estar o comportamento dos seus discípulos no seu retorno. Então, nós entramos no capítulo 25. Esse é um capítulo bastante conhecido também. Nós temos 2 histórias que iniciam o capítulo 25. A primeira,
das histórias, Jesus vai explicar algo. Ele vai mostrar, tanto em uma quanto em outra, como é que nós deveríamos aguardar a volta dele. A primeira das histórias é chamada de a parábola das 10 virgens, das sábias e das insensatas. E Jesus começa essa parte do seu discurso falando sobre essas 10 jovens que aguardavam a chegada do noivo. Eu e você já sabemos quem é o noivo, nós já temos ideia disso. O fato delas serem chamadas de virgens sugere que elas representam aqueles que professam ser cristãos. Essa é uma história conhecida, você já leu várias vezes, com certeza na palavra do Senhor. O versículo 6 diz que à meia-noite foi que ouviu-se o grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 acordaram, acenderam as suas lamparinas. As sem juízo disseram às outras: deem um pouco de vosso azeite para nós, para que as nossas lamparinas que estão se apagando não terminem. Olha que coisa interessante. No conflito, ambas estão no mesmo lado. Elas são comparadas ao reino dos céus. É assim que Jesus começa o capítulo 25 para mim e para você. No tempo do fim, algo vai acontecer. Capítulo 25, verso 5 diz: com a demora do noivo, as 10 começaram a cochilar, e as 10, diz o final do verso, pegaram no sono. Em outras palavras, Cristo está dizendo um alerta para todos nós. Todos nós, como cristãos, devemos nos manter vigiando. É isso que ele disse no capítulo 24, no versículo 42. Ele já havia feito esse alerta. Deveríamos ficar acordados para não sermos encontrados despreparados quando ele retornasse. Agora olhe bem o texto. O texto diz que todas as 10, elas tinham lâmpadas. Todas as 10 saíram ao encontro do noivo. O que significa que todas estavam aguardando ansiosamente a vinda do noivo. Mas há um atraso. E nesse atraso acontece algo. Todas acreditavam na vinda do noivo, mas todas adormecem. E de repente, na calada da noite, todas também são despertadas. O noivo está chegando. É isso que acabamos de ler. E as virgens agora acordam espantadas e um grupo acorda desesperado. Talvez a pergunta, mas por que acordam desesperadas? A versão diz, no capítulo 25, verso 8, o que é que ocorre? Elas pedem: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas não estão apagadas. Se você olhar bem o texto, e o original traz isso, diz: estão se apagando. Isso me chama a atenção para algo. E o que é que me chama a atenção? É que havia ainda um pouco de azeite. Ainda havia uma chama vacilante. Elas ainda tinham um pouco de azeite, mas não era o suficiente. Não era o suficiente para estarem prontas para se encontrarem com o noivo. E o noivo a gente já sabe que é Cristo Jesus. Apenas as outras 5 tinham o suficiente para manter as lamparinas acesas. E com um detalhe, o que elas tinham era o suficiente para se encontrarem com o noivo, mas não dava para repartir. Bem, eu e você já sabemos que um dos símbolos chaves desta parábola é o azeite. E é a falta desse azeite que vai fazer com que as 5 nécias ou imprudentes acabem se perdendo. Esse símbolo do azeite, segundo o profeta Zacarias, capítulo 4, representa a obra do Santo Espírito do Senhor. Portanto, esta parábola
ela apresenta os dois tipos de cristãos dos últimos dias, porque o capítulo 24 e capítulo 25 estão falando, ambos os capítulos, sobre os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Então, nós temos os dois tipos de cristãos: os que têm pouco azeite ou pouco do Espírito Santo em sua vida e os que têm a plenitude do Espírito Santo. Jesus estava dizendo que a primeira coisa que precisamos fazer não é estarmos preocupados quando Ele vai voltar, mas ao aguardar a volta dEle, estarmos cheios do Espírito Santo, com azeite suficiente para podermos nos encontrar com Ele. Além disso, como podemos ver no capítulo 25, os versos 8 e 9, vai ocorrer algo. A experiência espiritual de um não pode ser transferida para outro. Por quê? Porque o azeite daquelas que tem em abundância não pode ser agora compartilhado com aquelas que não têm mais, ou que está acabando. E com isso, a gente precisa tirar uma lição aqui. A experiência espiritual de nossos pais, ou a experiência espiritual dos líderes da igreja, não pode substituir a minha, a tua, a nossa experiência. Em outras palavras, tem que ser uma experiência pessoal, tem que ser uma experiência individual. Quando Cristo voltar, e Ele está prestes a voltar, e eu acredito nisso, como é que está a tua experiência com Deus? Como é que você tem vivido de experiência com Deus? E daí eu quero dizer algo em especial. Por que a gente está junto dessa forma, dessa maneira? Por que hoje você não está na igreja como costumeiramente gostaríamos de estar? Porque as portas da nossa igreja hoje estão se mantendo fechadas. Sabem, eu acredito que Deus tem conduzido e sempre conduziu todas as coisas, porque Deus é Deus. E eu quero lembrar para você algumas coisas. Eu quero voltar no tempo com você para te mostrar como Deus é Deus. O ano passado, 2019, quando ele se deu início, nós preparamos algo para as famílias da igreja. Você deve se lembrar que teve um momento em que nós preparamos pequenas caixas que estavam escritos nelas juntos, e dentro delas um conteúdo para que pais e filhos aprendessem a manter comunhão juntos, buscassem juntos ao Senhor. Ideias criativas para que as famílias pudessem estar juntas buscando a Deus. Mal imaginávamos o que é que aconteceria em 2020. Mas veja como Deus é Deus. Deus preparou a sua igreja antecipadamente para poder viver juntos nesses dias que estamos vivendo agora. Eu tenho ouvido de muitas famílias que estão tendo dificuldades de conviverem juntos, de alguns pais que estão tendo dificuldades de fazerem culto ou de manterem os filhos unidos. Quero dizer para você que se você aprendeu o ano passado, com certeza você não está tendo dificuldades esse ano. Deus preparou a sua igreja. Volte no tempo comigo para ver que Deus é Deus. A lição da escola sabatina que nós estudamos no primeiro trimestre de 2020, nos meses de janeiro, fevereiro e chegamos em março. Se você se recorda, a lição da escola sabatina foi sobre profecia, especificamente o livro de Daniel. Talvez você não saiba, mas a lição da escola sabatina, ela é preparada cerca de 5 a 4 anos antes de chegar nas nossas mãos. Em outras palavras, Deus, há 5 anos atrás, já inspirou alguém para escrever aquilo que nos prepararia para a chegada da pandemia que chegou justamente no meio do mês de março aqui para nós. E aí é que eu quero dizer para você que Deus é Deus, e com certeza Ele é Deus, porque Ele prepara todas as coisas antecipadamente. O capítulo 24 e o capítulo 25 são capítulos que falam a respeito, sim, da volta de Jesus. Mas o Senhor Jesus não está preocupado em colocar um calendário para nós, para dizer quando Ele vai voltar. Mas você estuda comigo
esse capítulo, você percebe uma coisa: a preocupação de Jesus aqui nesses capítulos e nessas histórias é como nós estaríamos nos momentos finais. Deus, queridos, tem preparado a sua igreja para esses últimos instantes. Não há por que ter medo quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos de quem tem nos guiado, de quem tem dado para nós todas as informações que necessitamos para esses últimos dias. Então, a grande preocupação de Jesus aqui é justamente isso. Quando ele voltar, será que você vamos ter azeite suficiente? O problema das 5 nécias é o mesmo de alguns cristãos de hoje. Estão esperando a volta de Jesus, mas têm uma experiência superficial a respeito dele e principalmente com ele. Tem pouco azeite, possuem até uma atuação do Espírito Santo em sua vida. Veja que as 5 nécias dizem: as nossas lamparinas estão apagando. Quer dizer, elas ainda tinham um restinho de azeite, mas não era suficiente. A chama talvez seja vacilante. Estão satisfeitos com pouco, quando precisamos de muito. É no livro Parábolas de Jesus, na página 411, que eu encontro Ellen White escrevendo: o Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, implantando nele uma nova natureza. Mas a classe representada pelas virgens loucas, escreve ela, se contentou com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudaram o seu caráter, não tiveram comunhão com Ele, por isso não sabem como confiar, como olhar, como viver. Seu serviço para Deus se degenera em formalidades. Entendem o que Jesus estava querendo colocar nesta parábola? Então eu preciso ir com você para a próxima parábola. Ela é de uma advertência dada já por Jesus anteriormente. E há uma palavra no capítulo 24 e 25 que salta aos nossos olhos: vigiai. Capítulo 24, verso 42, e capítulo 25, verso 13, vigiai. É algo que o Senhor está querendo dizer para mim e para você. E isso não significa ficar em pé no alto de uma montanha, olhando para o céu, como os discípulos ficaram em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Mas vigiar significa estar desperto, atento, conforme Mateus 26, versos 38 a 41. É por isso que Jesus conta a última das parábolas. Ele fecha esse círculo de parábolas contando a história dos talentos. É importante observar algo nessa história. Você conhece bem, você já leu essas histórias, você já ouviu dessas histórias. E essa principalmente, você a conhece. Agora, para fechar esse círculo, Jesus conta a história de 3 empregados. Começa com 2 empregados e agora fala de 3 empregados. Os empregados recebem aquilo que é chamado de talentos ou moedas. É importante observar que cada servo dessa parábola recebe uma certa quantia. Ao mais capaz foram dados 5 talentos. Ao com capacidade razoável foram dados 2 talentos. E aquele que tinha menos capacidade, a ele foi dado 1 talento. Talentos são oportunidades de usar capacidades. Em outras palavras, então, os servos deveriam multiplicar os talentos dados pelo Senhor. Queridos, nós recebemos incumbências de acordo com as capacidades e dons que Deus nos dá. É nosso privilégio servir ao Senhor e multiplicar os talentos e as habilidades que o Senhor nos concedeu. Imaginem os talentos como as habilidades concedidas pelo nosso Deus. Você já parou
para pensar nas habilidades que Deus concedeu a você? O que você tem feito com as habilidades que Deus deu a você? E a pergunta feita não é quantos talentos. E muitas vezes alguns ficam se perguntando, mas quantas habilidades, quantos talentos Deus me deu? A pergunta é, o que é que eu estou fazendo? O que eu tenho feito com as habilidades? Porque a preocupação desta parábola não é a quantidade recebida, mas quem recebe, o que faz com o que recebeu. Como é que você tem administrado o que Deus lhe deu? Lembre-se, talentos são habilidades, mas talentos também são recursos e, sobretudo, o tempo que nós temos. Tudo faz parte dos talentos que Deus nos deu. Como você tem administrado o tempo que Deus lhe deu? E agora eu quero louvar a Deus por uma coisa. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu quero louvar a Deus pelos decretos que Deus fez com que os homens realizassem e fizessem. E talvez você ache estranho nesse sentido, mas é verdade. Porque Deus deu a oportunidade das igrejas estarem fechadas. E eu louvo a Deus por isso, sim. Porque foi Deus, sim, que permitiu que algo tão pequeno, numa fração de tempo tão rápida, atingisse a todos nós. E por que é que as igrejas foram fechadas? Talvez essa seja uma reflexão, para pensarmos que a igreja principal que nós temos não é a feita com as nossas mãos, mas é a que foi feita pelo Senhor. A igreja física, os homens podem fechar, mas a igreja espiritual de Cristo Jesus, a igreja que Ele está vindo buscar, a igreja que o capítulo 24 e 25 diz que tem que estar preparada, não é a igreja física, mas a igreja do corpo espiritual de Cristo Jesus. É esta igreja que tem que permanecer aberta, e digo, vai permanecer aberta pelo poder, pela graça e a misericórdia do nosso Deus. É por isso que eu louvo a Deus por Ele ter dado esse tempo para nós, como famílias, para estarmos juntos, buscando ao Senhor. A multiplicação dos talentos não se deu através do uso do benefício pessoal, mas do uso desses talentos e habilidades na obra do Senhor. Deus te deu um tempo esses dias de quarentena para que você trabalhasse e salvasse e levasse salvação e missão ao coração da sua família. Mas a missão não para em meio à pandemia. As portas se fecham de igrejas, mas a missão avança, meus queridos. Ao olhar para esta parábola, eu entendo que Cristo estava dizendo que devemos aguardar a sua vinda, buscando o Espírito Santo e trabalhando na sua obra. Embora essa parábola ela seja diferente da anterior, ambas vão falar sobre a necessidade de estarmos prontos para a volta de Jesus. E ambas tratam do mesmo ponto. Porque talentos ou habilidade ou tempo é aquilo que o Senhor coloca à nossa disposição. E isso me mostra que o destino dos que estão envolvidos é se vão usar ou negligenciar. Para quem utiliza aquilo que o Senhor coloca à disposição, a bênção. Mas para quem negligencia, enfrenta a perdição eterna. Assim, como o azeite representa o Santo Espírito do Senhor para as 10 virgens, as moedas de ouro, os talentos do capítulo 25, verso 15, esses talentos representam algo. A palavra grega é talanta. Talanta, no comentário bíblico adventista do 7º dia, representam os dons especiais que o Espírito Santo do Senhor quer conceder a cada um de nós, juntamente com todos os outros dotes naturais. Então, queridos, há uma ligação entre a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. Nas 10 nós temos o azeite,
Desses 3 empregados, nós temos os talentos. E se os talentos são as obras ou os dons dados pelo Espírito do Senhor, e se o azeite é o Espírito do Senhor, então há uma ligação aqui. Os dons vêm do Espírito Santo. É assim que diz 1 Coríntios capítulo 12, versos 1 a 11, capítulo 4, verso 11 de Efésios. A boa notícia é para todos nós, é que não há um menor dom. Os dons nunca são recebidos sem um doador. Portanto, as pessoas que recebem o dom devem receber o dom maior que é o Espírito Santo. Os dons já são nossos em Cristo Jesus, mas cabe a nós utilizarmos. Mateus capítulo 24 e 25, nesses 2 capítulos, Jesus está focalizando os ensinos dos últimos dias, no Sermão das Oliveiras. As advertências de Cristo se aplicam aos seus discípulos daquela época, mas a todas as gerações vindouras, principalmente aos fiéis dos últimos dias. Queridos, a história humana caminha para o fim. E Jesus adverte que o tempo do fim será agitado e turbulento. O apóstolo Paulo disse: os últimos dias serão tempos difíceis. E não é isso que nós estamos vivendo hoje. Não é isso que você está passando hoje. Jesus nos exorta a nos prepararmos adequadamente para esses acontecimentos. A ênfase no capítulo 24 e 25 não é para amedrontar pessoas, não é para mostrar a mão de julgamento do Senhor e o que é que vai acontecer a esse planeta antes da vinda do nosso Redentor, mas é para nos encorajar, para fortalecer a nossa fé e esperança e reajustar as prioridades de cada um de nós. Quando Jesus estava para ascender aos céus, os discípulos fizeram outra vez uma pergunta. Parece que o início do capítulo 24 e o início do livro de Atos, as perguntas são as mesmas. A pergunta de Mateus capítulo 24, verso 3, é praticamente a mesma pergunta de Atos capítulo 1, verso 6. É agora, Senhor. É agora o tempo do Senhor restaurar Israel. E mais uma vez, a resposta de Jesus não está ligado a um calendário, a um cronograma. Deus não está preocupado com o dia do seu retorno, mas a preocupação de Deus é como nós vamos estar antes do seu retorno. E como é que os discípulos deveriam estar? Jesus traz a resposta em Atos, capítulo 1, versos 7 e 8. O verso 7, Jesus diz: não compete para vocês ter um calendário. Não compete para vocês saberem dia e hora que meu Pai designou. Mas o verso 8, Jesus diz: compete a vocês receber um poder, e não qualquer poder. Mas ele diz: vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Você percebe que as histórias do capítulo 24 e 25 têm tudo a ver com o que Jesus está dizendo em Atos capítulo 1, verso 8. Ele está dizendo: vocês precisam serem os bons empregados. E os bons empregados aprendem a receber o poder que vem do meu Espírito, para realizarem e fazerem a minha obra. E a obra que Cristo deixou para a sua igreja nesses últimos dias não é especular a respeito do dia do seu retorno. A nossa angústia não deve ser essa,
Mas a preocupação da igreja é buscar o poder do Espírito Santo para ser uma testemunha nesses últimos dias. E é isso que eu estou orando para que aconteça na sua casa, na sua vida. E eu queria concluir com algo. Nós podemos fazer algo. Não podemos aguardar a volta de Jesus inertes. Nós precisamos, queridos, buscar o Santo Espírito do Senhor. Porque é só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir testemunhar. E daí é uma pergunta para mim e para você: como é que nós estamos esperando a volta de Cristo Jesus? Será que estamos esperando a volta de Cristo Jesus como as nécias com pouco azeite, com uma lamparina que a chama está se apagando, com uma vida espiritual irrelevante? Não há mais tempo a perder, meus queridos. O tempo que ainda nos resta, o pouco tempo que ainda temos, é tempo de buscarmos o Santo Espírito do Senhor. É tempo de aproveitarmos cada chance, cada oportunidade para testemunharmos acerca do retorno do nosso Deus, da grande esperança que é a volta de Jesus. À medida que percebemos que o tempo do fim chegou, a recomendação de Jesus é de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E isso deve se tornar mais relevante do que nunca nos dias que nós estamos vivendo. Queridos, as 3 parábolas contadas por Jesus são um incentivo para amarmos a volta dele, para esperarmos por ele com ansiedade, mas para trabalharmos fielmente nesses dias com o poder do Espírito do Senhor. Devemos vigiar, devemos testemunhar, mas devemos trabalhar usando todos os recursos, todas as habilidades, todos os talentos que Deus nos colocou à nossa disposição, que nos deu através do poder do seu Espírito, para que vidas sejam ganhas e salvas para o reino de Cristo Jesus. Não há mais tempo a perder, não há um segundo sequer a perder. As 3 parábolas são um alerta para mim e para você. Talvez não tenhamos sucesso aos olhos dos homens. Talvez não sejamos populares como gostaríamos de ser. Mas o texto que Jesus deixou diz: quem for fiel e útil vai receber a recompensa. Está você disposto? Está você disposta a ser útil na causa de Deus? Está você nesse instante disposto e disposta a clamar e a rogar pelo Espírito do Senhor? Está você com um coração ardente para pedir o Espírito do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família? Eu espero que você esteja fazendo isso, buscando, clamando, rogando para que o Espírito Santo caia sobre você, seja derramado sobre a sua vida, seja derramado sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas Ele só vai ser derramado sobre aqueles que têm o coração dispostos a serem usados por esse Espírito para cumprirem a obra do Senhor, que é testemunhar da volta de Cristo Jesus, que é falar do amor de Deus antes que Ele venha nas nuvens dos céus. O poder do Espírito Santo é dado a nós com um objetivo. O poder foi dado para nós nos encontrarmos com o noivo, mas para nós prepararmos uma geração de vidas ganhas através dos nossos talentos e habilidades dados pelo Senhor, para que essas vidas estejam na eternidade conosco, com Cristo Jesus. Eu quero orar por você, mas eu quero que você também ore, eu quero que você também peça, eu quero que você também clame para que o Espírito Santo esteja caindo nesse instante na tua casa, na tua vida e na tua família. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu continuas sendo o nosso grande, maravilhoso, eterno Deus, que sempre cuidou e continua cuidando de Teus filhos.
O Senhor nunca nos deixou ilesos, mas o Senhor sempre deixou alertas para cada um de nós. E a tua igreja tem ouvido falar a respeito do teu retorno. E agora nós estamos vivendo e vendo de que de fato o Senhor já está vindo nas nuvens dos céus. E é por isso que precisamos do poder do Teu Espírito para estarmos prontos, preparados, como aquelas 5 jovens estavam na parábola que Jesus contou para a chegada do noivo. Nós não queremos ter nossas lamparinas com pouco azeite, Senhor, mas nós queremos tê-las cheias do poder do Teu Espírito. Nós queremos ter nossa vida repleta do poder do Espírito Santo. Nós queremos ter o Teu Santo Espírito para podermos, através dos talentos e habilidades que Ele tem nos concedido, testemunhar de que o Senhor está vindo nas nuvens dos céus. É esta igreja que o Senhor está preparando. É este o povo que o Senhor está juntando para esses últimos dias. Os homens, os decretos podem fechar sim a igreja construída de blocos, de tijolo, de pedra e de cimento, mas ninguém será capaz de fechar a igreja viva no poder do Teu Espírito. É essa igreja triunfante que vai estar pronta e preparada para o Teu retorno. Então nessa noite, nesse instante, nesse momento, derrama Teu Espírito sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja estendida a cada um desses que clamam e pedem e buscam constantemente serem cheios do Teu poder. Que o amor de Cristo Jesus invada cada coração, mas que o poder do Espírito Santo possa renovar a vida de cada um de nós, para que possamos proclamar com todos os recursos, com todas as nossas habilidades, com todos os nossos talentos, a missão. E a missão é falar de que Cristo está vindo nas nuvens dos céus. É isso que eu rogo e peço a esta igreja reunida em seus lares, orando no glorioso, grandioso e poderoso nome de Cristo Jesus. E juntos dizemos amém. Amém, amém. Maranata, ora vem. Amém. Deus te abençoe. Deus esteja contigo na tua casa, no teu lar, e que o Espírito do Senhor esteja junto de cada um de vocês.